Vamos dar continuidade. Pauta número 4 é a pauta internacional. Pauta internacional, vocês estão vendo aí essa imagem de fundo. Essa imagem de fundo é na China. Vejam bem aí essa construção branca, azul, verde que vocês estão vendo aí. Toda ela. Essa aí é uma estrutura de um hospital. Uma estrutura de 2 hospitais. 1.000 leitos em cada um. 2.000 leitos. Construído em 10 dias. Preste atenção nessa matéria que saiu no G1 na data de hoje. Construído em 10 dias, o hospital recebe os primeiros pacientes do coronavírus na China. Com coronavírus, né? Canteiro de obras de Wuhan foi ocupado por 100 tratores e 4.000 trabalhadores, que se revezaram em 3 turnos de trabalho. Os primeiros pacientes com o novo coronavírus chegaram nessa segunda-feira, dia 3, hoje, ao hospital que foi construído em 10 dias em Wuhan, cidade chinesa onde começou a epidemia. Chamado de Huashan, o hospital possui 1.000 leitos. Veja a situação do vírus até amanhã dessa segunda-feira, dia 3. 361 mortes na China, 1 morte nas Filipinas, 17.238 casos suspeitos na China, 148 casos suspeitos em outros países. A mídia estatal informou que os pacientes chegaram às 10 horas, horário local, ao hospital, mas não foram divulgadas identidades ou estado de saúde dos pacientes, de acordo com a agência Associated Press. A estrutura de 25.000 metros quadrados começou a ser construída no dia 23 de janeiro. O canteiro de obras foi ocupado por 100 tratores e 4.000 trabalhadores que se revezaram em 3 turnos de trabalho. De acordo com a agência Xinhua, né, um segundo centro médico com capacidade de 1.500 leitos está em construção e deve ser inaugurado nos próximos dias. Cerca de 50 milhões de pessoas estão impedidas de deixar Wuhan, que é a capital da província de Hubei e cidades vizinhas. Até o momento, mais de 360 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infectadas em diferentes partes do mundo. Na quinta-feira, dia 30, em meio à crise, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou emergência internacional. A ala militar do Partido Comunista, o Exército de Libertação do Povo, enviou 1,4 mil médicos, 1.400 médicos, enfermeiros e outros funcionários para o novo hospital. Segundo o governo, parte desse efetivo trabalhou no combate à epidemia da síndrome respiratória aguda grave, o SARS, que deixou mais de 900 mortos em 2002 e 2003. Nessa ocasião, o governo construiu um hospital em Pequim em uma semana. Aí vem aquela pergunta interessante, né? Como é possível a construção tão rápida? Pois é, o governo chinês usa construções pré-fabricadas para abrigar as centenas de leitos. Módulo a módulo, os hospitais vão sendo montados a partir de peças que chegaram das fábricas ou de depósitos. As imagens da emissora estatal chinesa OGTN mostraram dezenas de tratores nos solos, trabalhando e nivelando para receber os blocos pré-fabricados. Enquanto os primeiros módulos eram montados, operários preparavam a rede elétrica no novo local. Competência e disciplina sem corrupção. É isso que acontece. Agora veja bem, prestem bem atenção, principalmente vocês aqui de Sete Lagoas e das várias partes do Brasil que estão com hospitais parados. Aqui em Sete Lagoas nós temos um hospital, o Hospital Regional, que já fez aniversário de 10 anos e ainda não está pronto. Ainda está em construção. Pois é. E a China, em 10 dias, conseguiu fazer esse milagre. O verdadeiro milagre chinês. E a gente fica se perguntando o que acontece. E antes, logicamente, de eu dar a minha opinião, eu quero colocar aqui a opinião de um empresário de Sete Lagoas, ele que já foi presidente da ACI, Associação Comercial Industrial, é um empresário que luta muito por Sete Lagoas, que luta muito pela democracia, que acompanha o desenvolvimento de Sete Lagoas, que é o Franco Labate. Franco Labate, muito atuante em nossa sociedade, ele também acompanha aí essa historinha do nosso hospital, nosso hospital regional que está sendo construído fazem 10 anos. Pois é, Labate, vamos ver o que o Franco Labate tem a dizer sobre essa questão da comparação que eu quero fazer. Bom dia, caro amigo Maran, todo o público que te prestigia.
Você me pediu para que descrevesse, falasse alguma coisa a respeito do Hospital Regional de Sete Lagoas, e principalmente visto que na China se construiu um hospital em pouquíssimos dias. Na minha opinião, são coisas completamente diferentes. Primeiro porque a realidade deles é uma realidade completamente diferente da nossa, eles estão muito mais na frente, avançados, e nós, infelizmente, estamos aí com muitos e muitos anos de carência, de responsabilidade de políticos responsáveis, de seriedade, de honestidade, tá? Então, é completamente diferente. Mas, especificamente sobre o Hospital Regional, eu não sei, não tenho dados para quanto tempo ele está parado, quanto tempo que ele foi planejado para ser executado, para ser concluído, e quanto que ele gastou, quanto que de recurso que foi utilizado até o momento. Mas, independente desse tempo, nós podemos afirmar que o tempo é muito, que é um absurdo, que tudo que está ali acontecendo é uma afronta a todos nós brasileiros contribuintes, contribuintes nacionais. Quanto eu reputo, são três coisas que acontecem em geral. A primeira delas é que nosso sistema político, com eleições a cada 2 anos, elas não são coincidentes, elas fazem com que aí nós tenhamos uma campanha política contínua. A pessoa se elege já fazendo campanha para as eleições municipais, depois os prefeitos, vereadores já iniciam campanha para a reeleição e para a eleição dos outros cargos públicos, tá certo? Governador, senador, deputado. E então nós vivemos uma campanha política constante, onde as pessoas estão muito mais voltadas para isso do que para a resolução dos problemas que nós temos na nossa região, locais, estaduais e federais. Esse é um problema. E além disso, nós temos uma velha mania, um karma, vamos falar assim, que é o fato de que os executivos têm um desplante de não querer dar continuidade em obras que foram iniciadas por gestores anteriores, ou mal gestores anteriores. Bom, aí nós vamos chegar no planejamento, tá ok? A outra coisa são as obras que não foram planejadas, principalmente quanto à continuidade. De certa forma, é muito fácil se construir, agora é muito difícil manter. Ou seja, teoricamente, na prática, a construção de um hospital regional tem seu custo, o custo é alto, porém, se bem executado, é aquilo que é relativo ao volume ou à característica do empreendimento. Porém, a manutenção dele é caríssima e até hoje, pelo pouco que eu conheço, não ficou claro quem vai prover os recursos para gestão e manutenção desse hospital. Então, nós estamos falando de planejamento. Quanto à execução da obra, faltou, como sempre faltou nos últimos anos, gestão. E aí não estou falando de gestão nem de prefeito, nem de governador, mas principalmente gestão do corpo de auxiliares e corpo técnico, entendeu? Que foi toda a vida pelos gestores políticos, foi deixado ao lado. Ou seja, você pega uma secretaria de planejamento e coloca lá um vereador que não tem nenhuma experiência, um candidato a vereador que perdeu a eleição. Então, a colocação em cargos de execução, tá certo? Cargos técnicos, a colocação de políticos para exercer essas funções é extremamente danoso. Então, nós estamos falando aí de gestão. E eu não vou aqui entrar no mérito da corrupção, porque o mérito da corrupção, eu acho que o país todo está quase ficando vacinado, não, mas pelo menos está ficando atento a isso, ok? Então, essas são as minhas ponderações a respeito do Hospital Regional. É necessário, é urgente,
está sendo perdido, porque o que está lá colocado, se não tiver cuidados, vai ser deteriorado a ponto de se perder tudo, né? Então tem que ser muito cuidado. E mais uma coisa, tá certo? Eu acho que falta também, dentro da AMAV, uma pressão de todos os prefeitos no sentido de concluir essa obra que é benéfica a toda a região. Bom, dentro do que você me perguntou, eu acho que o que eu posso colocar a respeito como cidadão, tá certo? Como contribuinte, e como empresário e como engenheiro também que sou, ok? Mas são essas minhas considerações. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter satisfeito ao que você precisava. Muito obrigado a todos. Ok, então nós tivemos aí a participação e a palavra aí do Franco Labate, esse empresário que é um dos empresários modelo aqui da cidade de Sete Lagoas. Ele deixou alguns pontos claros aí e evidente para que nós possamos raciocinar. Primeiro, ele falou a questão do país, né? A China completamente diferente do Brasil. Lá é um lugar organizado. Até porque, na questão da desonestidade, a corrupção lá é paga com uma bala, que a família paga. Então lá é crime e a pessoa é executada. A China executa, né? Não tem a menor dúvida. Então a coisa anda, a coisa acontece. As pessoas têm medo. É que no Brasil é o contrário. O cara vai para a cadeia e aí ele fica ali na expectativa que o processo dele suba para a terceira instância e vai para o Supremo. E quando vai para o Supremo é a maior comemoração, porque o Supremo faz o papel de soltar aquele infeliz corrupto, como soltou a tantos no Brasil. Isso aí não é mistério, não é uma inverdade, todo mundo sabe disso, que o papel de parte do Supremo tem sido de soltar bandido, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, lá é outra história. Lá simplesmente executa o cidadão que é corrupto. Então, a corrupção lá é quase que zero, se não for zero, né? Em segundo lugar, organização e planejamento. Ali tem sequência. O Labate deixou uma coisa clara, e é verdade. Lá existe sequência. Aqui não existe sequência. Entra a administração, sai a administração, um não quer terminar a obra que o outro começou, porque não quer colocar uma placa no nome do outro. As pessoas pensam no próprio umbigo. Nós temos uma política, não só aqui na cidade de Sete Lagoas, mas no resto do Brasil. Vocês aí das várias partes aí do Brasil que está me ouvindo, sabe disso, né? Na sua cidade aí com certeza não é diferente. É aquela política podre onde entra um prefeito e não quer dar continuidade à obra do outro. E aí é por isso que Brasil afora nós estamos cheios de elefantes brancos. Não existe a menor dúvida. E a questão também de quem está por trás daquela obra, né? E o que ele falou é uma verdade. Os prefeitos muitas vezes colocam nos seus respectivos departamentos pessoas que não têm absolutamente competência nenhuma para o cargo, né? E essas pessoas passam a exercer a vontade do prefeito. E muitas vezes, mesmo que seja a vontade do prefeito que ele exerça o cargo no qual ele foi direcionado, a gente lembra que a falta de competência faz com que ele não consiga raciocinar o cargo que ele está ocupando. E aí vem aí, né, os estragos que a gente vê nos vários setores da nossa sociedade, de uma administração pública. Eu termino aqui o nosso programa de hoje lembrando a vocês, pimenta nos olhos, que nós temos aí uma preocupação muito grande no que tange não só essas questões das obras nas nossas cidades, aqui em Sete Lagoas em específico, o Hospital Regional, que comemorou 10 anos, e a vergonha de saber que um país como a China, né, um país que é dominado pelo comunismo, apesar de que, pelos comunistas, né, apesar de que abriu para o capital, né, porque ser comunista sem capital também não é bom, né, tiveram que abrir para o capital. Então, a China é um país que se organizou, é um país que, mesmo sendo mantido na linha dura, né, a gente realmente não aprova esse modelo que eles têm lá, de execução até que sumarem várias situações. Existem causas sociais gravíssimas a serem reportadas do que acontece na China. Mas nós temos que tirar chapéu para esse povo. É um povo inteligente, é um povo trabalhador, é um povo que realmente tem foco, é onde a corrupção não existe, é um povo que cresce a cada dia e com certeza caminhando aí para ser a primeira economia se os Estados Unidos não segurar o pé.